Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. Ponto de Vista começa agora e as estrelas do dia são eles. Afinal, são grandes companheiros, amigos de verdade. A relação entre humanos e os bichinhos de estimação mudou muito. Fez o mercado se adaptar. Supermercados, padarias e os shoppings estão de portas abertas para todo mundo. Daqui é o Mironga. Mironga faz parte da família. Em todo lugar que a família vai viajar, passear, shopping, igreja, até na igreja ele vai. Em todo ambiente em que a família vai, ele está junto conosco. Essa é a Pandora, ela tem 7 anos, ela tá sempre comigo junto. A gente sai muito para restaurante, shopping, para onde for pet friend a gente tá indo. No programa de hoje vamos passear pelo mundo pet. Convidamos o Todd, que trouxe a Natália. O Bartô também veio acompanhado, trouxe a Lorena. Vamos conversar ainda com uma cuidadora de gatos e conhecer os luxos de um hotel para cachorro. Ponto de Vista já está no ar. Quase metade dos lares capixabas tem algum animal de estimação. Esse número representa a importância que os bichinhos têm nas casas e nas famílias que fazem parte. Então, deixa eu apresentar a turma aqui no estúdio. Natália trouxe o... Todd. O Todd tá com quantos anos, Natália? Todd fez 11 anos. Olha aí, um rapazinho já, né? Já. Tá, e quem tá com a gente no estúdio também é a Cíntia Knupp. Cíntia tem um hotel que oferece ali uma recepção, uma hospedagem para os bichinhos, enquanto os donos estão fora. É uma hospedagem com modelo familiar, né? Uma extensão do lar desses animais, dos cães, que a gente só hospeda cães. E eu faço da minha casa, porque eu moro lá também, a extensão do lar desses cães. Boa, vamos ter tempo para conversar e você explicar legal isso pra gente, mas estou curioso para saber como é que foi a chegada do Todd na sua casa, Natália. Olha, não foi o tradicional, não. Ah. O Todd, inicialmente, eu fui num canil para comprá-lo para dar de presente para minha filhada, no aniversário dela de 5 anos de idade. Aí a gente escolheu, né, tinha outras raças lá, né, mas esse processo de escolher um cachorro é muito aquela coisa, né, que bate e algum ali te pega, te fisga no olhar. Tem que dar o match, né? E foi exatamente assim. E aí o Todd chegou, né, no dia seguinte foi a festinha, aí o Todd foi, né, ela amou, ele foi amor à primeira vista. Ele ficou lá uns dias, mais por questões assim da rotina da casa e tal, e o trabalho, né, que um filhote dá, porque dá bastante trabalho até você criança, né? Educar bastante. Aí a família dela, né, os pais decidiram, acho que a gente não vai dar conta de ficar com o cachorrinho agora. Aí eu peguei ele, levei para minha casa para decidir, eu ia anunciar para doação, né, para ver se achava alguém que gostaria de ficar com ele. Mas eu já tinha muita vontade de ter um cachorrinho, de ter um animal. Eu, assim, mais velha, foi uma coisa até que eu adquiri mais velha, esse amor pelos animais. Quando eu era criança eu não tinha tanto contato, tinha até um pouco de medo, para falar a verdade, tinha medo de cachorro. Mas mais velha eu gostava muito, e aí ele chegou e ficou um dia. A partir dali, eu e meus irmãos, a gente falou, não vamos conseguir doar ele, não vai dar, porque a gente já estava apaixonado por ele e ele ficou. Porque era um presente, virou um membro da família. Isso, exatamente. E como é que foi a rotina a partir dali, né? Vocês não tinham contato com o bichinho, passaram a ter, o que vocês foram descobrindo juntos ali e como é que foi esse aconchego, esse cuidado ali? Olha, no início, assim, foi aprendendo dia a dia mesmo, né? Esse cuidado que um filhote exige. Muita pesquisa. No bairro onde eu morava, tinha muito, né? Começou até aquele movimento da Pracão, né? Ainda não era oficialmente o Pracão, mas era a pracinha mesmo ali, que tinha um horário que todo mundo ia com os cachorros. Então, era o momento que eu levava ele para passear, para ele interagir e tal, e eu conversava com todo mundo. Então, era dica de tudo que vocês imaginarem, assim, com cuidado. Ali eu aprendi muito.
Mas ele, enquanto filhote, ele me deu um pouquinho de trabalho, porque ele comia muita coisa, ele, né? Normal, né? Foram vários chinelos destruídos, até roupa, xixi fora do lugar, aquela coisa. Então, assim, para educar no início foi um pouco difícil. Cheguei a chamar um adestrador para 2 sessões lá em casa. E aí, assim, pegamos toda a dica com ele do que ele tinha que fazer e aos pouquinhos foi, assim. O primeiro ano realmente são muitas emoções. Desafiador. Desafiador, exatamente. Aí depois ele foi ficando também mais tranquilo, né? E a recompensa emocional, assim, de ter o animalzinho, quando você viajava, saía de casa, sentia falta, como é que é essa conexão? Nossa, é 100%. A gente é apaixonado por ele. É a melhor coisa do dia você pensar, quando a hora que você chega em casa e o olhar dele, a alegria dele. E ele é grudado em mim, assim, né? Ele é grudado. Tô dentro de casa, tô deitada, ele fica na minha cama, ele tem todas as mordomias possíveis, ele almoça do meu lado. E é assim, aquilo que se fala no olhar mesmo, sabe? Se eu tô triste, parece que ele fica ali do lado, tipo assim, tô com você, tô te entendendo. Tamo junto nessa, tudo. né? Tamo junto, né? E a carinha dele de feliz também é algo que, assim, não tem nada melhor. Assim, a alegria dele quando eu tô passeando com ele, você vê assim, gente, eles ensinam tanto pra gente, né? Muito. Que é isso, a alegria com uma coisa simples. Ele tá ali na natureza, correndo, sentindo os cheiros, sendo feliz e é incrível. Isso. Eu fiz essas perguntas todas, primeiro porque é um assunto que atinge muita gente, né? Num bom sentido, né? Muitas casas têm cães, gatos, outros bichos. Mas principalmente para sentir a emoção da Natália ao narrar isso, porque a tua responsabilidade é grande também quando recebe o bichinho lá. Bem-estar. Né? Exato, porque você vê o quanto que o animal é amado, né? E é cuidado. Quando o dono viaja e não pode ficar com ele passa para você aquele serzinho precioso que faz parte da família dele. Então é uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade grande porque a gente trabalha com vidas. Sim. É um peso, né? Porque a gente acaba tendo que se responsabilizar pela vida de um outro animal. Eu também tenho minha cachorra, minha vida, ela, né? Ela é minha cachorrinha adotada, o nome dela é Wanda. Inclusive o hotel chegou ao tamanho que está hoje por causa dela. A gente fala que ela é uma monitora do hotel. E essa responsabilidade, ela não é só de cuidar do cachorro, mas manter o ambiente limpo, manter a alimentação nos horários prescritos, porque a gente tem um contrato, né? A gente tem a obrigação de seguir a rotina de casa. Então, a gente tem a obrigação de colocar os animais para dormir no horário certo. Eles dormem na cama com a gente. Então, assim, eles são meus filhos. Eu falo, eu sou madrinha de todos eles. Então, a gente tem essa grande responsabilidade, esse grande papel na vida de todos esses cães que passam pela nossa mão. Quanto tempo, geralmente, eles ficam hospedados? Isso costuma variar muito, Cindy? Varia muito. Porém, tem animais que ficam aí a média 3 dias, né? Quando a pessoa vai fazer uma viagem simples. Mas tem cães que também ficam quando os responsáveis vão trabalham embarcados, aí ficam 15 dias, 20. Você cria uma conexão com ele, né? Você cria uma conexão, certamente, né? Eu sou... Pelo convívio, não é? Eu sou praticamente a segunda casa deles, né? Literalmente. Eles já... Na hora que os tutores, os responsáveis vão arrumar a bolsa, eles já ficam desesperados. Tipo, vou pra casa da tia Cíntia, que maravilha. Chegam e nem olham pra trás, entram felizes da vida. Uma pergunta, assim, bem curiosa que muita gente em casa está se fazendo. Quantos donos, quanto se gasta ou estão dispostos a gastar, né? Porque não é um gasto, é um investimento, né? Geralmente é um serviço que é caro. Como é que funciona? A minha diária custa R$85, ela dura 24 horas, né? Passou as 24 horas, a gente conta uma meia diária. Isso em dias comuns. Em feriados, R$100 a diária de 24 horas. Mas as pessoas que me procuram, elas procuram a qualidade do serviço, essa disposição 24 horas, esse cuidado excessivo, essa paixão, né? Por animais, por cães, e um ambiente acolhedor. E elas pagam sem problema nenhum. E você dá pra ver que você é conectada mesmo, você é feliz no que você faz. Eu sou apaixonada. Sou completamente
eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida, né? Porque foi essa profissão que me tirou de um momento muito obscuro, muito triste, que foi a depressão. Então, eu precisava de alguma coisa na qual eu me apegasse. E eu descobri essa profissão e eu tenho muito ao que me apegar. Então, eu me apego a todos os animais que passam pela minha casa. Todos eles recebem todo o amor do mundo, não só por mim, mas pela minha família. E eu acho uma profissão linda. Muito bem. Obrigado demais, Cíntia, por ter vindo. Natália, obrigado também de ter trazido aqui o Todd. Fica aí com a gente. Intervalo rapidinho, Ponto de Vista volta daqui a pouco. Rivotril, frontal. Frontal com Rivotril. Rivotril, frontal. Frontal com Rivotril. Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan. Não pode latir por vento, não pode roer o móvel, não pode fugir de casa, não pode roer carregador de iPhone, não pode morder o pai da mamãe, não pode comer o que cai no chão, não pode fazer nada. Mas que droga! Tem gente que já nasce com um coração bem dado. Eu, pena que não é meu caso, pena que não é o meu, pena que não é meu caso, pena que não é o meu. Lupita, mamãe vai tirar uma foto sua, tá? Olha aqui e dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho? Dá um sorriso direito. Aí, garota. Mais um. Boa. E esse é o problema dessa geração de filhos. Primeiro porque a grande parte dele são hóspedes na nossa casa. Hóspede. Eles não fazem nada. Come, bebe, dorme. E se tu pedir para fazer alguma coisa, ainda fica indignado. E a frase motivacional do dia é: não desista. Você tem um cachorro para sustentar. De volta com Ponto de Vista para mostrar uma exposição que aconteceu em Vitória. Esses capacetes foram usados por pilotos de automobilismo. Se você não viu de perto a exposição, a gente te mostra agora. Esteve em exposição no Shopping Vitória a mostra As Cores da Velocidade, que trouxe capacetes icônicos do automobilismo brasileiro pintados pelo artista Alan Mosca, referência mundial na criação das peças. São capacetes usados por grandes nomes da Fórmula 1 e da Stock Car, como Ayrton Senna, Nelson Piquet, Thiago Camilo e Emerson Fittipaldi, usados como símbolos da identidade de cada atleta. Durante a inauguração, Alan Mosca destacou que a arte de fazer capacetes começou com seu pai, Cid Mosca, e passou para ele. Eu já lia tudo, acompanhava, eu ia sempre na sessão onde falava de corridas e fotos e tudo mais. Eu ficava sonhando com essas coisas, aí meu pai foi correr, ele e o sócio dele fizeram um carro de corrida, e daí o Cid Mosca foi correr. E aí o carro dele não era tão bom, e nem ele um excelente piloto, mas o carro era bonito. E nessa daí, essa transição de correr para virar um pintor, começou com os carros. Eu já estava ali no meio, trabalhava na loja de veículos que a gente tinha, comércio, né? Aí acabamos, meu pai começou a pintar os capacetes e eu ficava de olho, que os pilotos iam lá e tal. E daí ele me recrutou, porque tinha muita coisa para fazer. E aí eu, em 2, 3 anos, eu passei a cuidar da produção da pintura de capacetes. E daí, quando eu vi, eu estava atendendo o Ingo Hoffman, daí o Ingo apresentou a gente pro Emerson, e depois aí o Nelson, o Ayrton. Então foi assim, um negócio meteórico, né?
exposição tem uma conexão direta com um dos valores da ArcelorMittal, que é a segurança, né? E a gente quer e vem trabalhando a questão da segurança que a gente tem dentro da empresa, com também a segurança no motorsport e nas pistas, né? A ArcelorMittal, que está desde 2022 na Stock Car, né? Aplicando os aços de alta resistência ali na Safety Cage, que é um elemento de segurança, de proteção do piloto, e a gente tem buscado mostrar para a sociedade como esses aços que estão presentes na Stock Car também estão presentes no dia a dia, esses aços que trazem mais, vamos dizer assim, segurança, sustentabilidade, né? Mais tecnologia para os carros de rua, e esse elemento da segurança está assim, representado aqui nessa exposição através do capacete, né? Que é um elemento que a gente utiliza nas nossas operações e os pilotos utilizam nas pistas, né? E por falar em amado, uma galera conhecida passou por aqui para prestigiar o artista e aproveitar para pedir um capacete autoral. É muito especial, eu ganhei esse presente da ArcelorMittal Tubarão junto com o Alan Mosca, que é uma referência em pintura de capacete. Eu usei agora na primeira etapa do circuito em Pipeline, na Havaí, acabei ganhando o campeonato com capacete, então ele me deu sorte. E ter essa exposição aqui no Espírito Santo é muito legal e é muito importante para mostrar essa arte que é a pintura de capacetes e conversando com a segurança que a Arcelor tem, que todos nós devemos ter. Para mim é muita honra ter um capacete pintado, desenhado, pensado exclusivamente para mim, por uma pessoa tão significante que é o Alan Mosca e a Estela também. Para mim vai ser uma honra, já estou muito ansiosa. Além do público do esporte, a exposição chama a atenção de quem passou por aqui. É uma oportunidade de estar perto de um pedaço da história de atletas que marcaram uma geração. Alan por outros canais de automobilismo, Acelerados, que é do Rubinho, vídeos no YouTube falando a história do Senna. Eu já li livros, já li o livro do Reginaldo Leme, tem uma revista de Fórmula 1, assim eu conheci ele, conheci o trabalho e não tem como não admirar o cara, né? Você é fã do esporte? Você pratica? Eu sou fã do esporte, eu pratico o simulador, que é uma nova área hoje em dia, mas apenas de brincadeira. Mas gosto de esporte e pretendo trabalhar com isso. Eu vi que você ganhou aí um boné autografado. Ele escreveu para o Lucas Abraço. E aqui embaixo é o do Felipe Jafone, que é de outro dia, é o mesmo boné. Direto aqui da exposição, o programa Ponto de Vista te leva para conhecer Marataízes. Hoje, o Ponto de Vista desembarca na terra do abacaxi, Marataízes. Mas será que é só da fruta que a cidade vive? Vamos descobrir por que esse município, a cerca de 125 quilômetros de Vitória, é destino certo para turistas que buscam dias de descanso à beira-mar. São 25 quilômetros de belas praias e paisagens naturais, cercadas por falésias, além de cultura e história, que ajudam a explicar por que o município se consolidou como um tradicional balneário capixaba. E não é só o mar que faz sucesso na cidade. Marataízes também tem lagunas, como a do Siri, a mais famosa entre os turistas. E nada melhor do que passar o dia na beira da lagoa com uma boa comida. A cidade também oferece uma gastronomia de primeira, com pratos à base de frutos do mar, frescos e pescados na região.
sabor de abacaxi do Espírito Santo e o 15º do país, não dá para visitar Marataízes e não experimentar a fruta que é doce, doce, doce feito mel, como é dito pelos locais. Centenas de famílias vivem do cultivo e da comercialização do abacaxi na cidade. E não é só in natura que se consome ele não. Aqui se aproveita tudo da fruta, como o tradicional maracaxi, suco integral que une o nome Marataízes com a estrela da cidade, o abacaxi. De tradição por tradição, Marataízes também guarda um pouco da cultura do Espírito Santo, no centro histórico da cidade. Por lá estão as ruínas do Trapiche, lugar por onde passavam as principais atividades portuárias e comerciais do estado no século XIX. Perto dali, também fica a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, um dos principais símbolos religiosos e culturais de Marataízes. A igreja expressa a forte ligação do município com o mar e com a fé dos pescadores, que veem na santa a sua protetora durante as jornadas de navegação. E assim, entre o doce do abacaxi, o azul do mar e a tranquilidade das lagoas, Marataízes mostra que vai muito além do que a fama revela. Um destino que une beleza, história, cultura e sabores em cada canto, e que recebe de braços abertos quem busca descanso, beleza e experiências no litoral capixaba. E que tal aprender a fazer bebidas para curtir em qualquer lugar e sem culpa? Hoje tem dica da Nutri, bebidas sem álcool, sem açúcar e com muito sabor. Veja aí. Ei Felipe, ei pessoal aí de casa, meu nome é Gabriela, eu sou nutricionista e hoje eu trouxe 2 dicas de drinks sem açúcar e sem álcool para os dias quentes de verão. É comum associarmos a diversão com excesso de bebida alcoólica e bebidas açucaradas, mas é super possível mantermos uma vida mais equilibrada e leve com algumas dicas como as que eu trouxe aqui para vocês hoje. A primeira opção é esse aqui, que eu trouxe para vocês com suco de laranja. Então na taça eu coloquei bastante gelo, tá? E vou colocar um pouquinho do suco de laranja, água com gás, morango, hortelã e sachê de chá. Esse aqui é de frutas vermelhas, mas pode ser de maracujá, pode ser com mel, com gengibre. Mistura tudo. E para enfeitar, rodelas de laranja. Caso você prefira, você pode diluir o sachê de chá antes de começar a preparar o drink. E agora vamos para a segunda opção. E a segunda opção é essa opção aqui com suco de limão. Então eu coloquei gelo na taça, suco de 1 limão, água com gás, uva já picadinha e caso você prefira, você também pode macerar a uva, sachê de chá, esse aqui é chá verde e também hortelã, para dar ainda mais aquele frescor. Mistura tudo. Prontinho, essa é a dica de hoje. Agora é só se divertir. Por hoje é só, obrigado demais pela companhia e até o próximo Ponto de Vista.
Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência.